Fala galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje é dia de você conhecer curiosidades e referências do meu filme do coração. Então você que é novo por aqui, já se inscreve no canal, clica no gostei e vem comigo. Vamos lá gente, primeiro programa de 2023, sejam muito bem-vindos de volta ao Papo Cabelo. Estou devidamente trajado como Constantine, porque para você que está chegando aqui agora, tá até aparecendo um shorts lá no meu Instagram, Fabiano Cabelo, viralizou, que foi quando Keanu Reeves notou o meu cosplay de Constantine na CCXP. Wow, you got the holy shotgun. Yeah! What? You got the Constantine holy shotgun. Então o que acontece? Como deu essa viralizada, eu fiquei muito feliz por isso, foi um sonho realizado, muita gente já me pedia, né, Cabelo, por que você não fala sobre o filme? Mas assim, as curiosidades, as referências que você sabe das suas tatuagens, né? Porque são tatuagens reais, tá? Você que está me conhecendo agora, sim, são reais e eu vou te explicar o significado delas, porque no filme foi uma coisa mais avulsa, ok? Então eu decidi fazer aqui um programa, né, só em relação ao Constantine, aquele filme de 2005, com o Keanu Reeves, com a Rachel Weisz, com o Peter Stormare, que é um cara muito querido hoje também pra mim. Tá aparecendo na sua tela aí que ele chegou a enviar uma foto autografada, fiquei muito feliz, ele é um cara muito gente boa. E tem mais algumas curiosidades aí que eu vou falando com vocês, ok? Então vamos começar? Vem comigo. Vamos lá então, gente. 2005 foi o ano que Constantine estreou nos cinemas, né? É o primeiro filme, foi o filme de estreia do Francis Lawrence, né? Que é muito conhecido aí por Jogos Vorazes, né? Mas ele começou como diretor em Constantine. E teve uma equipe incrível, e você aí que, porra, não gosta porque tem o lance, né, dos quadrinhos que não tem nada a ver. Então, eu vou falar também um pouco dos extras, né, em que tem a entrevista com a Karen Berger, né, que foi a pessoa responsável por trazer o selo Vertigo pra gente, né. Foi ela que foi realmente a força motriz que tudo que você curte de Hellblazer, Monstro do Pântano, etc., desse selo da Vertigo, foi ela que trouxe. Né? Então o que acontece? Umas curiosidades que eu já posso falar aqui foi que quando eles estavam recrutando, né, o Keanu Reeves, foi a última pessoa que o Francis Lawrence foi conversar foi o Keanu Reeves, né, para convencer ele. E o Francis Lawrence falou que fez uma apresentação toda bem elaborada, né, para convencer ele, e ele ficou amarradaço em fazer um personagem. Tanto que na Comic Con, quando ele me viu, ele pirou, gente. Quando ele viu a Holy Shotgun, ele ficou maluco. Ele queria ter falado, só pelo vídeo vocês veem a empolgação dele, né? Mas aí o que acontece? A Karen Berger falou, né, que os executivos estavam preocupados porque era um Constantine moreno e era um Constantine de Los Angeles, né? Mas assim, eles quiseram fazer adaptações para cinema. Todo mundo sabe, né, que sempre sofre alguma coisa quando se adapta, né, dos quadrinhos para a telona. Ah, Cabelo, pô, mas era tão fácil, né, o cara é de Londres e tal. Então, eles tentaram, o Keanu Reeves louro, não ia ficar bom. E eles botaram o capote, né, daquela cor clássica do Constantine Hellblazer, né, e não combinou. Então eles começaram a fazer uma releitura, né, do personagem. Você que está acostumado com tanto aí multiverso, né, nós temos hoje o Homem de Ferro, que é uma mulher negra, né, então ninguém nunca achou que ia haver um Capitão América negro também, por exemplo. Então, do mesmo modo, o Constantine ele tem esse multiverso. Tanto que no Sandman Universe, na Hellblazer, né, que teve lá 2 volumes, eles mostram esse multiverso dos Constantines e o Constantine do filme tá lá. Então, de certo modo, ele também virou canônico nesse universo. E se você aí que está buscando os quadrinhos e tal, eu vou falar algumas referências de edições que você pode buscar. Aliás, edição, que assim, são 2, né, na verdade, que é a Poder Infernal e a Hábitos Perigosos. Mas a Hábitos Perigosos foi que realmente eles pegaram tudo ali direitinho. Mas eu vou concatenando o seu raciocínio conforme eu vou seguindo o filme para te falar um pouco das referências, tá? Que eu acho isso muito interessante, especialmente para você que curte cinema, para você que curte prestar atenção nos detalhes, para depois concatenar com as suas ideias, beleza? Vamos lá, olha só, começo do filme. Vocês lembram aí, quem já assistiu, que tá o Manuel lá no México, né? O Manuel junto com aquele amigo dele, eles estão meio que caçando coisas, né? Como se fosse um lixão, enfim. E aí você já pega um plano de fundo pelo seguinte, os nomes, tá? Manuel quer dizer Deus conosco, não é? Então, quando você vê o primeiro quadro do Manuel, antes dele achar a lança do destino,
você pode reparar que o quadro acima dele mostra a cruz. A cruz, ela tá certinha, tá direcionada certinha. E aí quando ele pega a lança do destino, que ele é possuído, né, e aí vem um carro e pega ele, e o cara, Manuel, tem contraste, né, que ele está correndo. Se você parar naquele quadro ali, a cruz ela já está virada para a direita, ela já começa a cair. Então você já vê que ele tá esse lance do Deus conosco, mas você já começa a ver um pouco de como ele vai ser corrompido, porque você vê claramente esse quadro da cruz e uma outra cruz caindo. Ou seja, a personalidade dele, né, a espiritualidade dele já está caindo para o outro lado. Do mesmo modo que a Ângela tem esse significado, né, de ser mensageiro, né, de anjo. Então o que acontece? A Ângela no filme ela é uma médium. Então você vê que já explica um pouco esse lance dela ter visões e tal, porque ela está contando, ela está aportando uma mensagem pra gente. E também, esse lance da cruz, já que eu tô falando, vamos lá, vamos passar um pouquinho. Tem aquela parte que a Isabel, a irmã gêmea da Ângela, ela tá em Ravenscar. E aliás, para você que já curte quadrinhos e tal, Ravenscar é o hospital psiquiátrico que o John vai passar vários anos da vida dele após ele mandar a menina Astra pro inferno. Então ele fica tão atingido, ele fica tão triste com essa notícia, tão traumatizado, que ele se interna nessa clínica psiquiátrica que fica muitos anos e tem alguns arcos de Hellblazer que vai ser decisivo ele se confrontar com essa edificação que é tão espiritual na vida dele. Então eu achei muito maneiro essa referência deles terem colocado. Tá vendo o que eu tô falando? Não é realmente o Hellblazer que você conhece, mas a essência dele está ali. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá, continuando. Vocês vão ver que a Isabel quer dizer... Valnezinho, o que quer dizer mesmo Isabel? É agraciada por Deus, né? Então, porque Valnezinho é o nosso churchman do canal. E você vai ver o seguinte, quando ela tá ainda... Até a Ângela fala isso, né? Ela acreditava que Deus era a única força que amava ela. Vocês vão ver que quando ela vai pular, o frame que mostra ela pulando, ela tá de braços abertos como se fosse Cristo, e ela tá de frente para a cruz. Ela tá começando a cair, a cruz está perpendicular ali com ela, né? Do mesmo modo, quando ela cai e se choca e vai para a piscina, ela fica na posição da crucificação. Por quê? Porque o ângulo da piscina, ele faz uma cruz e ela fica de braços abertos na cruz, como Cristo também ficou. Então você vai vendo que esses pequenos detalhes já vão deixando o filme mais rico para você que curte cinema e também para você que curte curiosidade. Vamos lá, vamos passar mais um pouquinho que eu tô animado para falar porque eu sou suspeito, tá? Vamos lá, começou o John, né? O John entrou em cena e aí para, né, aquele táxi de frente para um prédio. Essa aqui é especialmente para você que também vê desenhos animados e gosta do Cartoon Network antigão como eu, tá? Quando o Constantine ele entra ali, isso eu acho muito maneiro, né, nessas cenas de enquadramento de cinema e até essa sincronia que tem das cenas, né? Você vai ver que quando ele encontra com o Padre Hennessy, tá uma televisão passando um desenho animado. E é muito maneiro porque quando ele vai entrar para o prédio, na cena do desenho animado tem uma fumaça negra. Essa fumaça negra, ela passa para o outro plano, no caso da tela, no mesmo tempo que o Keanu Reeves também passa para o outro plano. É muito maneiro isso. E de onde essa fumaça, Cabelo? Coragem, o Cão Covarde. Especificamente para você que você vai procurar no episódio Tempo Nublado, tá? Se você tem HBO Max, paga nós, você vai ver que é a terceira temporada, tá? Você vai ver lá que tem um episódio que é uma deusa da tempestade, né? Que tem esses deuses astecas e tal, que tem várias interpretações e aparece no desenho lá do Coragem, ela tá com uma nuvem e fica trovejando, ela tá atrás de um cachorro que é muito igual ao Coragem, enfim, mas aquele quadro que passa no filme é exatamente essa cena do Tempo Nublado, beleza? Eu sei que explodiu sua cabeça saber que Coragem com Covarde está em Constantine. Então, relação ao espelho, e isso é uma parada que eu gosto pra cacete de falar. Você que já viu filmes de terror, ou você que tá por dentro aí de leituras sobrenaturais, ou você também que sabe Paranauê aí, de magia do caos, etc., já se deparou com os espelhos, né? Os espelhos são esses itens, né, que estão tanto no nosso imaginário e eles são usados para tanta coisa na cultura pop, né? Mas
as culturas antigas, as crenças, eles têm vários significados para os espelhos, tá? Para os astecas, eles eram como portais para outro mundo. Para os gregos, eles eram objetos de divinação. E no caso da era vitoriana, eles tinham uma parada muito interessante, que era o seguinte: quando você ia velar um corpo, esse corpo ali, se tivesse espelhos na casa, tá? Na casa, não é de frente pro caixão, não. Na casa. Tinham que estar todos cobertos. Por quê? Porque eles diziam que a pessoa que está recém-descarnada, digamos assim, né? Ela poderia ficar presa nesses espelhos. Tanto que a cultura judaica, eles fazem isso até hoje. Tem um certo período da cultura judaica. Você que é judeu, por favor, se pronuncia aqui embaixo, que eu gostaria muito de saber mais sobre isso, tá? Que eu acho muito interessante. Ou você que não é e também é estudioso, estudiosa, eu gosto muito de conversar sobre esses contextos aí. Mas eles têm esse período, né, em que eles tapam realmente os espelhos da casa. E aí onde que eu quero chegar? Naquela cena onde o Jon tá com as medalhinhas e tal, e uma das medalhas, ela tem reação com uma menina que foi possuída. Tanto que quando o demônio lá possuído, ele fala aquela frase que a gente não entende, não tem legenda nem nada, se você, como eu, vai pesquisar a fundo, ele meio que fala que o ocultista está entre nós, algo desse tipo, tá? Eu não sou nenhum tradutor literal dessas coisas, mas a gente pesquisa um pouco, mas é meio que isso que ele quer dizer. Principalmente quando o Constantine fala, né? Diz Constantine, John Constantine, asshole, não é? Que ele vai dar um socão no demônio. Então você vai ver que naquela cena, eles aprisionam, né? O Jon aprisiona o demônio nesse espelho. Então essa referência que a equipe chegou, né, para botar essa cena do filme ali, beleza? Bom, o apartamento. O apartamento do Constantine é um das cenas, né, dos lugares do filme que eu fiquei mais pausando assim para tentar buscar alguma coisa, porque eu sou muito nessa vibe de detalhes de fechadura, de parede. E assim, não tem muita coisa, mas o que tem eu achei bem legal, tá? Seguinte, aqueles... Você pode ter achado que era qualquer coisa, aqueles monte de galões ali, né? Que eles estão na janela, exatamente para janelas. São galões que, se você pegar nos detalhes, principalmente nos extras, eles têm cruzes inscritas ali, né? Tipo, desenhadas e tal. São galões de água benta, como eu sei que você já deve ter pensado. Mas eles estão posicionados estrategicamente de fora a fora nas janelas, justamente para proteger a entrada de seres, demônios, etc., pela rua. Do mesmo modo que quando você entra no apartamento do Jon, você vai ver que tem, isso também tem nos quadrinhos, é muito maneiro, tem uns sigilos assim em volta da porta. E tem até um 91 ali, que ele remete com certeza ao Salmo 91, que é um salmo de proteção, né, que você pede proteção para o divino. Então o Jon, ele sela, né, toda a propriedade dele com esse tipo de coisa. A propriedade dele, né, entre aspas, né? Porque ali, não sei se você também reparou isso, ele mora num boliche, né, nos fundos, mas ele também divide com o Beeman. Vocês vão ver, vocês lembram disso? O Beeman, ele tá em algumas cenas ali, quando ele tá caçando pela Bíblia do Inferno e tal, ele tá realmente no boliche, né? Então achei muito maneiro essa cena, assim, de mostrar um pouco de como é o universo do Jon, tanto para você que não conhece, tanto para você que quer referências com os quadrinhos. Muito bem, avançando, vamos lá. Vamos passar para a cena da igreja, tá? Tanto a cena da igreja, quanto um pouco antes que ele está falando com a doutora, né, que a doutora fala que o câncer é agressivo e tal, você encontra nos quadrinhos, tá? Mas eu sei que o que vai mais te interessar é principalmente a cena da igreja, né, em que ele encontra o Gabriel, né, o anjo Gabriel. Para você que curte ler quadrinhos e tal, já vou te falar a boa, tá? Se você é colecionista old school como eu, tá aqui, ó, Hábitos Perigosos, edição 43, tá? Esse aqui é o encadernado. Mas se você tá começando a pegar, ou o pessoal pegou depois, essa edição da Pixel, que eu já falei no canal há um tempo já, se você quiser saber sobre Hábitos Perigosos com spoilers e tal, tá aqui em cima no card. E ó, Hellblazer Infernal, volume 1, que é o arco da fase do Garthienes, né? Então aqui, essa parte do Hábitos Perigosos, ela tá toda ali. E o que acontece? É muito maneiro para você que lê quadrinhos e gosta de puxar referências, porque na edição 43, quando ele chega para encontrar o Gabriel, tá aparecendo assim, ó, o bonezinho vai tacar nessa tela, aqui embaixo, ele encontra com o Gabriel, e aqui no caso no quadrinho, quando ele tá chegando perto,
o Gabriel ele tá conversando com algum bicheiro, etc, algum ricaço. No filme, o Gabriel tá conversando com um padre, o padre David. Só que o enquadramento no quadrinho é muito semelhante com o enquadramento do filme, quando o Gabriel senta para conversar com o John e tal. Então, se você curte essa vibe aí, né, das referências, isso aqui é uma ótima pedida. Tanto que aqui também, quando ele fala que você vai pro inferno, John, porque você fumou 30 cigarros por dia durante 15 anos da sua vida e tal, você tá fudido. Então, ele fala também no quadrinho, ok? Então, assim, é muito maneiro você ver esse tipo de referência, né? Pra você ver aí que, de repente, mas não tem nada a ver com os quadrinhos. Tem muita coisa dos quadrinhos ali. Só não tá retratado do jeito que você queria que fosse, mas tá ali. A essência canastrona do personagem. Até voltando um pouco do que eu tava falando da Karen Berger, né? Eles falaram que quando eles assistiram a estreia do Constantine, toda a equipe executiva, criativa, eles ficaram muito surpresos e animados, porque a essência do personagem, o Keanu Reeves ele soube trazer. Então por isso que eu falo que é aquela bomba que deu certo, né? Tipo, não é o louro que você queria ver em inglês, mas é um cara muito carismático e agora já vai ter o Constantine 2 aí, que eu tô muito feliz. Então é uma coisa que realmente é bom pra você fazer essa reflexão com tantas referências que vão passando pra vocês, não é? Olha só, vou falar só mais um detalhe dessa cena com o Gabriel. Lembra que quando ele entra, tem um quadro gigante que tá a cena da crucificação. Então você já tem o quê? A lança do destino ali. Ele já te dá uma dica ali do que tá rolando em cima das cenas do filme, né? Porque tem aquele plot twist e tal. Se você ainda não viu Constantine, pelo amor de Deus, né? Mas olha só, vamos continuar. A parte que eu mais gosto de citar coisas e negócios que aparecem, referências. O bar do Papa Midnight. Puta que pariu, gente. O Papa Midnight, se você reclamar dele, puta que pariu. Ele tá idêntico aos quadrinhos. Tanto que eles falam, né, nos extras, eles falam que a primeira escolha mais óbvia foi o ator que fez o Papa Midnight. E vocês vão ver o seguinte, quando ele entra ali, é um conceito muito interessante, porque assim como o Gabriel no filme, os demônios e anjos ali, eles são mestiços. Então atente-se ao seguinte, quando a gente fala de mestiços, igual tá no filme, eles se dividem, é muito fácil de você diferenciar quando é um anjo e quando é um demônio na cena, e é muito maneiro esse detalhe, porque vai passando no Papa Midnight, né, pra você dar uma olhada de como eles se comportam. O Gabriel, por exemplo, quando ele dá aquela brilhada, que o John chama ele de mestiço de merda e tal, você vai ver que fica amarelo. Então toda vez que tiver um mestiço naquele filme com olhos amarelos, aquele brilho amarelado, eles são angelicais. Quando são demoníacos, é vermelho. Então você vai ver ali que tem várias referências até à Bíblia, de passagem da Bíblia, etc, né? Quando ele vai entrando, você vai ver que tem um anjo que transforma água em vinho. Você lembra disso? Então, passa assim, a mulher dá uma soprada nas taças e elas ficam vermelhas. Então, vai passando aí, é muito maneiro isso. E tem um detalhe que explodiu minha cabeça, porque vocês vão ver que tem anjos, demônios e tal, e vocês vão lembrar que tem uma hora que tem uma mulher de romance com uma mulher que tá um pouco andrógena ali. Essa mulher de cabelo raspado tá aparecendo aí. Ela foi, na verdade, né, uma caçadora de recompensas for real. É a Domino Harvey. Ela morreu um pouco antes do filme estrear. E faz todo sentido porque o Papa Midnight, ele é um cara que ele é um mercador, então ele tá sempre negociando. Então, uma caçadora de recompensas tinha que estar ali, né? Eu sei que você não pegou essa aí, mas é muito maneira essa cena, gente. Essa cena, muita gente passa e só presta atenção na letra da Passive, da Perfect Cycle, que é a minha banda do coração. Detalhe que essa letra da Passive, ela foi feita pro filme. Tanto que nos extras do filme tem o clipe, né, da Passive. É incrível. Então vocês vão ver que ali, né, naquele caminho, eles vão te mostrando anjos e demônios só naqueles olhares, com aqueles brilhos que eles fazem pro John. Tá, quer mais referência bíblica? Então vamos lá, vou te dar mais algumas. Naquela parte quando o John, ele tá com a Angela no apartamento, eles saem, e aí a Angela tá ali pra frente, e aí aparece vamos dizer, enxame, né, de demônios, que apaga até as luzes à noite, né, de tantas asas que tem. E aí o John, ele pega um pedaço de pano, bota um fogo e faz assim. Lembra disso? Essa cena é muito maneira. Então, esse pano que ele embola ali no braço, eles são pedaços da veste túnica de Moisés. Exatamente. Essa informação foi confirmada pelo diretor. Por isso que tem essa reação
santificada. E se você reparar também, uma coisa que eu achei muito bacana, essa linguagem do cinema de mostrar, mas não contar. Vocês vão ver que mais pra frente, né, a Angela, ela tá aquele lance de botar o Mammon, ela vai ser a genitora do Mammon pro nosso mundo, né? Então, se você reparar nessa cena que ele afugenta as criaturas, tem desse lado aqui, atrás deles, né, tem como se fosse um altar, né, de Maria e tal, e a Angela tá exatamente enquadrada à frente da Virgem Maria. Ou seja, ela tem o mesmo papel, né, de trazer um bebê, né, um filho extraordinário para o mundo, seja ele bom ou não. E assim, se você ainda for muito mais chato, do outro lado da rua tem até uma parada budista. Então, por que eu tô falando isso? Por causa das energias, né? O John é um mago. Então, tudo que tem energia que ele pode tirar para fazer um encantamento funcionar com mais potência, ele vai tirar. Bem, eu tava falando das pragas, né? Então, pega essa. Tem 2 pragas no filme, tá? Que eu acho muito interessante, que também remetem a quadrinhos. Infelizmente, eu não vou, porque são 300 edições, eu não vou lembrar exatamente a Hellblazer, que aparece o John livrando um amigo dele de uma banheira repleta de moscas e tal, né, que remete até a Beelzebub, né, que é o senhor das moscas. Então são 2 pragas que tem no filme, tá? No momento quando o Mammon ele tá andando numa autoestrada, vocês vão lembrar disso, que ele está, um monte de animais vão morrendo, então aquela praga da morte dos animais. Ele vai andando com a lança do destino e os animais vão caindo. Do mesmo modo que o Beeman, ele morre com a praga das moscas, né? Quando eles chegam lá, ele tá todo cheio de insetos e tal. E também tem o Vermin, que é aquele inimigo que ele enfrenta, que ele pega aquela caixinha, né, do Cleópatra, tanto que tem um besouro, né, aquele besouro do tempo do Egito e tal, que ele dá uma sacudida e o besouro vai... E aí, né, começa a dispersar as bestas. Então vocês vão ver que tem esses reagentes, e são essas 2 pragas que tem, né? Pelo menos foram as que eu identifiquei no filme. Outra coisa também, já que a gente tá falando de referência bíblica e tal, uma ideia que está muito presente no filme, gente, é a ideia do batismo, tá? Vocês vão ver que o batismo ele tá muito presente nas cenas ali, em enquadramentos diferentes, né, em situações diferentes. Vamos lá, quando o John ele vai pegar a passagem relâmpago com a Angela pro inferno, ele bota ela na banheira e deixa ela imersa, né, para fazer esse lance do batismo, né, para poder jogar ela lá pro inferno e fazer ela ver como é que é. Do mesmo modo que quando ele vai pro inferno, né, que tem aquela cena icônica com o gato que se chama Pato, ele bota os pezinhos na bacia e ele tem 2 ampolas de água do Rio Jordão. E o Jordão foi o rio que Jesus foi batizado, não foi isso? Então, já tem essas referências. E outra referência também, o lance do batismo, é quando o Mammon, ele tá ainda no corpo daquele Manuel, né, que tá com a lança, e ele pega a Angela em Ravenscar e joga ela naquela piscina e fica tentando afogar ela. Ou seja, ele tem esse lance do batismo na água que vai fazer ela trazer o Mammon até o mundo dos homens. Então são mais ou menos essas referências que a gente fala, né? Mas já que eu tô falando do inferno, eu achei o design do inferno muito maneiro, porque tem essas cores, né, aquele vermelhão de chamas e tal. E o que eles quiseram fazer? Eles quiseram remeter a uma explosão eterna de uma bomba atômica. Então, se você vê a estética do inferno, quando ele vai andando, é a mesma no Los Angeles que ele está acostumado a andar, só que é como se fosse, para você que assiste Stranger Things, é aquele mundo invertido, né? Uma Los Angeles invertida. E essa ideia do vento tóxico e tal, é exatamente esse lance da bomba atômica, né? Tanto que tem um easter egg muito interessante. Quando você começa a assistir o filme, aparece o logo da Warner, e aí o logo, ele é levado. Por quê? Porque é a versão do inferno que tá levando ali. Muito maneiro, né? Bom, tô chegando já nos finalmente, vamos lá. Eu sei que você tá anotando aí, tá parando o vídeo, tá voltando, então. Já que a gente tá falando de Bíblia, o Onesi vai me ajudar aqui se eu tiver errado, mas é mais ou menos isso aí. Vocês vão lembrar que na cena que o Lúcifer, que aliás ficou foda pra mim, ainda continua sendo o demônio mais foda do cinema, só perde ali por muito pouco pro Lucifer do Robert De Niro, do Coração Satânico, que pra mim, se Hellblazer foi realmente na sua essência, sem falar que é Hellblazer, adaptado pro cinema, foi aquele filme ali, né, com o Michael Rourke, no auge da carreira dele e tal. Mas enfim, esse é assunto todo o programa que eu quero falar desse filme também aqui. Então, vocês vão ver que o Lúcifer tá lá na hora que ele vai impedir do Gabriel cravar a lança na barriga da Angela, e aí o Gabriel vai dar um soco, né, que o Gabriel fala assim, eu vou te esmagar em nome dele, e o soco não acontece nada. Então, tem uma passagem na Bíblia
Lucas capítulo 16, versículo 13, se eu não me engano, que um servo não pode servir a 2 senhores. Se houver esse tipo de coisa, vamos dizer assim que ele automaticamente perde a graça, né? A graça de ser divino. Então é isso que acontece, porque se Gabriel estava tentando trazer Mamon, não tem como depois ele invocar a proteção divina para destruir Lúcifer. Então, na minha concepção, acredito que na concepção de outros canais por aí, quando falam dessa cena, eu acho que é isso mesmo, né, Boninho? Se não for, depois tu bota aí, porque tu é meu orgulho. Mas, se eu não me engano, é isso, tá? Lucas 16, versículo 13, que fala esse lance, né? De nenhum servo servirá a 2 senhores. Tá vendo como é que é interessante essas pecinhas que vão encaixando? Então, é muito maneiro, assim, a gente pegar todas essas coisas religiosas, né? E a gente ir colocando aqui para mesclar com o filme. Eu não tô falando aqui das relíquias, né, da Holy Shotgun, das outras curiosidades, porque eu vou ter um programa só para falar de todos os itens do meu cosplay. E aí eu vou contando um pouquinho da história de cada um, tá? Eu vou finalizar agora com uma coisa que muita gente me pergunta e que é uma das coisas que mais chama atenção pro filme, ok? Que são as tatuas. Então, gente, todo mundo pergunta, né? Das tatuagens, né? As tatuagens é para ele expulsar demônio. Não tem nada disso, tá? Mas eu vou explicar um pouco do conceito por trás da tatuagem, como eles foram usando ali pro filme, tá? Isso aqui é o seguinte. No latim, ele é chamado de Speculum Veritatis, tá? Que é o espelho da verdade. O que acontece? A alquimia, ela sempre teve muitos mistérios, né? E são vários tipos alquímicos que foram denominando vários símbolos. Esse daqui é só mais um deles, tá? Ele é conhecido como o enxofre dos sábios, ou enxofre da perfeição, ou até mesmo o sol vermelho perfeito. E o que acontece? O enxofre, antigamente, ele tinha essa propriedade mística, né? Que você usava ele para fazer rituais e tal. Lá pro século... Esses séculos que começaram a usar a pólvora, já começou a mudar, né? Porque o enxofre ele foi usado para essas práticas. E hoje em dia também ele é usado até para cultivo de fazendas. Tem essas paradas aí. Então não tem mais aquele negócio de... Nossa senhora, o enxofre é só o troço do capiroto. É porque ele foi combinado com outras propriedades, né? Mas para você que curte estudar um pouco de alquimia, como eu gosto também de ler, o enxofre dos sábios, né? Ele é um símbolo aqui do século XVII, em que tem essa união do enxofre, né? Que é o elemento do sol, do masculino, com o mercúrio, né? Que é o elemento feminino. Então ele tinha esse lance de ter o sal, que era um canalizador natural também, e vamos botar uma interpretação um pouco romantizada, era para traduzir essa perfeição do elemento, né? Perfeição no caso do Constantine, do homem com o divino. Por isso que ele fala, para a luz eu te ordeno. No caso aqui uma manobra de proteção. Então o que acontece? No filme, sem ser a cena deletada, ele indica que na hora que o Chaz morre, ele fala, olha, para a luz eu te ordeno. Então eu te ordeno para a luz para me dar um norte, né? Para me falar o que está acontecendo, para me proteger. E você vê que ele sofre, né? Ele quase fica sem forças. Por quê? Porque ele puxa o Gabriel. O Gabriel não fala, lá no começo do filme, que está observando ele. Ele fala, então você está sempre me observando, né? Não sei o quê. O Gabriel, ele dá a entender com isso também, né? Como se fosse um anjo da guarda do John. Então esse símbolo, né, do enxofre da perfeição, quando ele junta, né, é para obter essa ajuda do divino. Por que eu falei esse lance da cena que foi pro filme? Na cena deletada, a gente tem uma interpretação um pouco diferente, tá? Acontece que o Beeman, ele morre, e na cena deletada, o John ele vai chegando lá, e quando ele vê que o Beeman tá morto, ele quer assegurar que a alma do amigo dele vá pro céu. Então na cena deletada, ele manda um para a luz eu te ordeno. E aí a cena acaba exatamente ali, tá? Uma última curiosidade que eu vou falar com vocês aqui é relação até aos quadrinhos. Vocês vão lembrar que até na Hábitos Perigosos tem uma demônio que se chama Ellie, que ela ajuda o John e tal, eles têm uns checkerables. No filme também, quando ele tem aquela cena do hospital que começa a cair água benta na galera, ela aparece ali de leve, tá? E na cena deletada, ela tá na cama com o John, e eu acho que podiam ter deixado esse diálogo. Não é um diálogo tão interessante, mas é sobre aquilo que o Midnight acaba falando, né? Que ela fala, nossa, dizem que o Lúcifer viria buscar sua alma em pessoa. Então ela tem uma discussão ali com o John de hierarquia, de como seria, como o John é importante e tal, e o John tá preocupado em salvar a pele dele, né? Mas a Ellie não, ela tá preocupada em ver o circo pegar fogo, né? E aí é muito legal, assim, essa discussão deles, porque mostra um pouco mais desse universo de Hellblazer, né? E pra você que tá desavisado ali no rolê,
você só descobre que ela é um demônio em si no final da cena, porque aparece o lençol, e o lençol ele fica mexendo como se fosse uma cauda ali dentro, um rabo, né? Então é muito interessante você ver isso aí, e para você ver como é que tem muita coisa de Hellblazer. Você que tem os extras do filme e tal, nunca parou para mexer, se você não tem, no YouTube você acha, assista as cenas deletadas, vai virar outro filme na tua cabeça, ainda que o produto final não tenha ido pro ar, ok? Então, gente, uma última coisinha que ainda teve gente que eu vi que explodiu a cabeça que não sabia disso. Tem uma cena pós-créditos, tá? Que aparece ali o John ali no cemitério, e ele parou de fumar e tal, e aí quando ele bota o isqueiro ali, o Chaz aparece como um anjo, né? E o Chaz pega o isqueiro e vum, vai pra cima, né? Como se ele fosse agora o novo protetor do John, né? Então é muito interessante que tem gente que até hoje, né? Não sabia que tinha essa cena aí, tá? Mas olha só, espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito de fazer esse programa. Claro que, de repente, eu posso ter deixado uma coisa ou outra passar, mas vocês veem o amor que eu sinto de falar desse personagem, de tudo isso, né, que o personagem representa pra mim e pra muita gente. E eu vou fazer, tá, um programa sobre os quadrinhos, que eu tenho adaptação original do filme para quadrinhos, junto com outros 2 encadernados que estão ali. Mas comenta aqui embaixo, tá? As informações que você quer anexar, alguma coisa que você quer completar, alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, ou alguma coisa realmente que você tenha pego de referência que nenhum outro lugar tenha falado. Eu quero ouvir a opinião de vocês. E especialmente, né, se você curtiu, se você quer mais programas assim, dissecando outros filmes e tal, vocês veem que eu falo de vez em quando eu falo, né? Dessas coisas assim, quando alguma coisa me empolga muito, eu gosto de falar com vocês, beleza? Bom, clica aí no gostei, que eu sei que você deve ter esquecido depois desse videozaço aí. E se você tá chegando aqui agora no Papo Cabelo, seja bem-vindo, bem-vinda. Que esse 2023 seja de muito conteúdo pra gente, porque as novidades não param de chegar, ok? Vejo vocês no próximo programa. Valeu!